Olá, uma boa tarde para vocês. É 4 horas e 5 minutos agora. Poder e Carreira, nosso Massa News Live de hoje está no ar e hoje para falar sobre felicidade. Você sabia que cérebros mais felizes produzem 31% mais do que aquelas outras pessoas que andam em baixa? É isso que a gente vai falar hoje. Você está feliz no seu trabalho? Você já conseguiu identificar o que te deixa muito feliz ou às vezes aquilo que te deixa um pouco incomodado no seu ambiente de trabalho? Comenta com a gente, compartilha a sua experiência com a gente. Quero ver muita gente compartilhando também a nossa live a partir de agora. Para ajudar a gente nesse bate-papo, estão aqui com a gente no nosso estúdio a Francine Benci, que é psicóloga e também Master Coach. E ao lado da Francine, o Ricardo Quareng, nosso colunista do massanews.com, especialista em carreira, e é agora que a gente vai falar sobre esse assunto. Obrigado pela presença de vocês, Ricardo, Francine, tudo bem? Tudo bem. Então quer dizer que cérebros mais felizes produzem 31% mais do que as outras pessoas? Com certeza. Produzem 31% mais, porque a felicidade, primeiro vamos conceituar o que é felicidade, né? Então a felicidade, ela é um estado, não é algo contínuo. É momentâneo. Não é perene. Não é perene. E aí, alguns filósofos dizem que felicidade é igual realidade menos expectativas. Mas eu gosto bastante de um estudo que é o estudo mais longo sobre felicidade, que eles acompanharam 75 anos, 724 homens. Até hoje, nesse estudo, tem 60 homens na casa de 90 anos, né? E eles foram estudando ao longo fazendo entrevista, perguntando para os familiares, fazendo exames e entendendo o que os mantinha felizes e saudáveis, né? Tanto no âmbito profissional, como também na questão da familiar, lazer, enfim. E eles tiraram 3 conclusões desse estudo. A primeira, que nós tenhamos conexões. Concorda, Ricardo? Sem sombra de dúvida. Né? E conexões, quando a gente fala, não é, né, um monte de gente no Instagram, no Facebook, não é esse tipo de conexão. Por isso que o segundo aprendizado é conexão com qualidade. Né? Você ter a conexão com pessoas que você confie, que quando você precisa você possa trocar, possa conversar. E isso não é só na vida pessoal, na vida profissional também. E aí, quando a gente está falando de conexão, Ricardo, que conexões são essas no mercado de trabalho? É o networking, são as pessoas que podem me levar para frente, é aquele par que às vezes eu tenho muito em comum e o meu trabalho complemento dele e vice-versa? É mais ou menos isso? Sem dúvida, quer dizer, boa tarde, Francine. Escola, a forma como nós nos conectamos com as pessoas e o que nós produzimos de energia nessa conexão, certamente se desdobra em relações melhores e mais felizes para si também. Inclusive nós escrevemos, publicamos ontem no blog, no Poder e Carreira, um artigo em que participaram a doutora Manuela Boscardin, o Andrei Jakobowski e o Ariel Machado, que até já esteve aqui, que é um dos campeões do kickboxing, e nós estávamos falando justamente sobre a saúde e qual que é o desdobramento disso em produtividade, empregabilidade e, por conseguinte, felicidade. E, coincidentemente, Francine, citamos justamente esse estudo que fala do bem-estar social e no desdobramento dessas pessoas que... Exato. Dessas pessoas que participaram do estudo e se ofereceram também para serem examinados, etc., fazer uma porção de exames médicos, também concluiu-se que aqueles que eram mais saudáveis tendiam a ter uma vida mais longeva e mais feliz. Mas o principal fator resultante desse estudo é justamente a questão das conexões, né? Então, a Francine colocou uma coisa que eu achei muito interessante na escola, que conectar-se também não significa quantidade, e sim qualidade. O ambiente que nós vivemos hoje, das redes sociais, etc., elas têm um volume muito grande e, às vezes, pouca qualidade nessas conexões e nessa interação. As relações ficam... As pessoas estão dando mais valor para a curtida do que para a boa conversa, exatamente. Para acrescentar... As relações são muito superficiais. Eu tenho o hábito, por exemplo, de caminhar ou correr no parque todos os dias pela manhã ou à tarde, e aí a gente percebe que muitas pessoas vão mais lá para compartilhar a fotografia de estar no ambiente e pela repercussão que isso vai ter, do que efetivamente aproveitando o momento de estar conectado com a natureza, de fazer uma reflexão consigo, de aquele momento de estar sozinho, que também é importante para a gente se entender um pouco melhor, né?
E você que está com a gente na nossa live, participe, fique com a gente. Temos a Giovana Catapã participando, boa tarde para você. A Briana Caroli do Canadá com a gente também. Ana Cardoso, boa tarde, que Deus abençoe a sexta-feira de todos. Briana, você que é aí do Canadá, comenta com a gente aqui. Você sente que as pessoas aí, por trabalharem muito mais, se esforçarem, terem uma rotina muito mais dedicada ao trabalho, elas são mais felizes ou mais infelizes do que quando você trabalhava no Brasil? Qual que é a percepção que você tem disso? Comenta com a gente aqui, participa. A Adeli Bonfante está aqui também, o José Ribeiro, Maria Cruz, Emerson Santos, a Marcília Ojima de Maringá, uma boa tarde para você. E a Giovana está falando aqui, conheço muitas pessoas que são infelizes no trabalho, e isso acaba refletindo na família. Ou às vezes, o que acontece na família é um reflexo também do que acontece no trabalho, é um espelho, né? Perfeito, porque não existe a separação, né? Muito se fala assim, seja uma pessoa no ambiente de trabalho e seja outra na vida pessoal. Gente, nós somos um ser totalmente integrado. Você consegue se adaptar ao ambiente, mas a essência vai permanecer ali, A essência vai permanecer. Então, se a gente não lida bem com a nossa família, consequentemente vai espelhar isso no trabalho. Então, por isso que é muito importante a gente ter todos os cuidados em todos os campos, né? Quando a gente fala, tem uma ferramenta muito utilizada do coaching, que é a roda da vida, né? Que tem o lado espiritual, saúde, intelectual e por aí vai. São 12 pilares mais ou menos. Então, o quão é importante a gente olhar para esses pilares e nos cuidar, né? Se o meu corpo não está legal, antes de tudo, a gente também é um ser biológico. Então, se eu não... Tem uma outra pesquisa que fala assim, se eu não durmo bem, eles pegaram 2 grupos, né? E o grupo que dormiu bem e o grupo que não dormiu bem, que teve interferências. E aí, se eu não durmo bem, a minha tendência de decorar palavras negativas é muito maior do que o positivo, né? Ou seja, se eu não estou dormindo bem, a minha percepção tende a ser mais negativa pelos fatos. E altera o humor, isso consequentemente... E é um detalhe que as pessoas não dão muita atenção, muita né? atenção. Eu vejo até mesmo aí falando, não só, porque eu vejo que tem bastante adolescente participando da live aqui com a gente, não só na questão do mercado de trabalho, mas também na questão do estudo, da escola. Aqueles adolescentes que passam às vezes a madrugada, boa parte da madrugada acordados, vão para a escola, tudo isso reflete no aprendizado, reflete em como a pessoa vai absorver tudo aquilo que ela está recebendo, né? Com Ou certeza. precisa fazer. Porque vai virando uma bola de neve, né? Primeiramente, você não está se cuidando, não está cuidando dos seus hábitos, né? De repente, você vai para o trabalho lá, o seu chefe, aquele dia, te dá uma certa orientação, você já está de mau humor, aquilo se acumula-se, e aí você vai para o... É um paviozinho de pólvora. E aí vai aumentando, né? Tem mais gente participando com a gente. Lê Pedroso de Ponta Grossa, Daniele Bebel, boa tarde para você. A Bruna Staroski está falando o seguinte aqui. Aí eu quero que o Ricardo dê uma pitada de conhecimento para essa situação aqui. Eu gostava muito do meu trabalho, mas meu patrão não dava valor no que a gente fazia. Pelo jeito ela saiu do local de trabalho dela e o que leva a entender que ela não se sentia reconhecida. Normalmente, você precisa buscar esse reconhecimento ou esse reconhecimento vem de graça, Ricardo? Boa tarde, Bruna. Tudo bem? Bruna Staroski. Bruna Staroski. Um belo sobrenome. Deve ser russo, alguma dessas regiões. Bruna, veja, existem 2 fatores, né? Realmente existem as lideranças escola que tendem a pecar nesse quesito, né? Então, falta o reconhecimento, a pessoa faz um esforço muito grande, dedica-se e não consegue perceber a valorização desse esforço e da sua dedicação. Por outro lado, também, nós percebemos muitas vezes que em algumas situações o profissional tem uma certa dificuldade de se posicionar e conseguir fazer com que a liderança entenda o valor do seu trabalho, né? Então, o diálogo nesse momento é muito importante, né? Tentar ter um acesso à chefia e colocar para ele quais são as expectativas que ele tem em relação ao profissional no momento da contratação, que ele tinha no momento da contratação e como isso vem se desdobrando. E muitas vezes o colaborador tem um temor de pedir o feedback, né? Quer dizer, até pela possibilidade de haver um feedback negativo,
né? A partir do momento que a gente faz uma pergunta, a resposta pode ser positiva. 50% de chance ali. 50% de chance. Mas quando você tem a convicção, como é o caso da Bruna, que pelo que ela colocou, ela tinha a convicção de que ela desempenhava um bom trabalho, provavelmente até mais do que era aquilo que ela havia sido contratada para fazer, é importante fazer essa pergunta para a liderança, para que você consiga entender em que ponto está falhando essa comunicação, porque aí, na verdade, é um problema de comunicação. Salvo, como eu coloquei, existem chefes e líderes que realmente não percebem e não conseguem assimilar bem que o desempenho do colaborador está acima da média habitual. E mesmo que seja algo negativo, o seu feedback é algo também que você pode usar a seu favor ali na frente. A partir dessa conversa, você pode transformar, às vezes, a tua receita numa receita ideal, uma receita perfeita. Né? Necessariamente ele vai ser positivo, contanto que o profissional do lado de cá tem essa disponibilidade de assimilar. Pelo que a Bruna coloca, provavelmente o caso dela é um pouco diferente, né? Ela realmente tinha uma liderança que não reconhecia, talvez até tenha tentado ter uma atitude nesse sentido, mas é importante haver essa comunicação. Ela não precisa necessariamente vir de cima para baixo. Né? Quando o colaborador vem e se coloca à disposição para entender o que está acontecendo, entender se o desempenho dele é positivo, em empresas, por exemplo, que não existem ferramentas mais estruturadas de avaliação, sem dúvida o resultado disso é positivo para todo mundo. Às vezes você pode até ganhar pontinhos falando com o seu chefe, buscando esse feedback aí. A Lê Pedroso, aí ela faz um comentário sobre a nossa live aqui. Resolvi trabalhar com o que gosto, que é cozinhar. Larguei uma loja para trabalhar em casa, fazendo a felicidade minha e também das pessoas. Isso é muito importante, porque a sua felicidade reflete no resultado final de quem vai receber o produto, a mensagem, o serviço. Perfeito. A Lê foi muito correta, né? E corajosa, porque muitas vezes a pessoa fica reclamando, e aí não faz nada. Ela simplesmente fez a transição de carreira, que digamos que não é um momento fácil. E a gente já falou desse medo aqui, né? Claro. Já nas primeiras lives. E aí ela fez essa transição. Então é muito importante a gente buscar. No caso da Bruna, e eu acho importante também salientar, que às vezes você conversa, você tem esse feedback construtivo, né? Você melhora alguns pontos, mas aí devido a algum espaço da organização, alguma coisa, isso não evolui. E aí ela também tem que olhar para dentro e ver o que ela pode pegar essa potencialidade dela em uma outra corporação, que às vezes claro, melhor aproveitado, né? Assim como a Lê, mas se acomodar de jeito nenhum. Se acomodar de jeito nenhum. E isso está totalmente relacionado à infelicidade. Se acomodar e reclamar, de jeito nenhum. Que isso faz um mal para o cérebro enorme, né? Então, vamos ser felizes. Tá vendo a lição aí? Não reclamar. Eu sou um pouco reclamão, vou dizer, todos posso nós aprender. Posso aprender. Temos viu? uma tendência nesse aspecto. É verdade. O Vitor Henrique está com a gente na nossa live também, a Tanara Guever, a Giovana Catapã falando o seguinte, justamente concordando aqui, dizendo que interessante, uma coisa liga a outra. Se eu não durmo bem, eu realmente tenho a tendência de absorver negativamente e falo por conta própria. A Breana Caroli, que eu falei no começo da live, ela mora no Canadá, está assistindo a nossa live, ela mora em Montreal, e ela está falando o seguinte aqui, ó. Aqui no Canadá as pessoas trabalham bastante porque são pagas por hora. Quanto mais horas trabalhadas, mais din-din no bolso. O poder de compra é maior, as coisas são mais baratas, mas mais da metade das pessoas estão insatisfeitas no trabalho porque trabalham demais e não aproveitam a vida, especialmente no verão, que já fiquei sabendo que é muito bonito por lá. Não sei se está relacionado com a temperatura também. No inverno as pessoas só trabalham e vão para casa pois faz muito frio. E aí não tem muita vontade de sair. Fora de que no Quebec as férias são de apenas 2 semanas, não um mês como no Brasil. E muita gente reclama disso. Ou seja, tem lá seus prós e contras lá também. Estou atrapalhando o horário de trabalho da Breana lá no Canadá e ela está nos ajudando com esse depoimento. Obrigado, Breana, valeu. Ou seja, uma coisa está relacionada à outra, né? Eles podem até trabalhar mais e ganhar mais, ter mais poder de compra, mas na contrapartida já vem logo ali atrás a reclamação, a insatisfação, a falta de qualidade de vida. Tem um estudo, e esse documentário é muito legal de ver, tem disponível no Netflix, que se chama Rap. Eles pegaram diferentes regiões, de diferentes contextos sociais, culturais e econômicos, e eles entenderam que a felicidade, né, eles chegaram a um determinado percentual, 50% fisiológico, 40% é aquilo que eu faço e 10% só a questão financeira, né, de sobrevivência, enfim. E aí explica um pouco o que ela trouxe
de conteúdo lá do Canadá, do que está acontecendo lá. Porque a questão financeira não é necessariamente o que nos deixa felizes. Lógico, não sejamos, né, hipócritas que falar... Deixa realizado, mas deixa não feliz. realizado, mas não feliz. Por quê? Tem um âmbito biológico, que é a questão já de correr, de cuidar do corpo, dormir bem, comer bem, né? Que interfere, se eu não estou comendo bem, interfere na questão da memória. Então, tem já essas questões, no entanto, tem 40% que é daquilo que eu faço. E aí entra conexões, entra a questão de compartilhar, né? Tem outros estudos aí da gratidão. Quando eles entrevistaram rapidamente, eles entrevistaram uma pessoa, depois eles entrevistaram de indicadores de felicidade, depois pediram para aquela pessoa escrever uma carta e agradecer aquela pessoa que foi extremamente significativa na vida dela, né? Todos nós temos uma pessoa que fez a diferença na nossa vida. E depois eles mensuraram de novo, aplicaram o mesmo questionário, né, com respostas, com perguntas aleatórias, e aí eles verificaram que aumentou o índice de felicidade daquela pessoa. Porque além deles escreverem a carta, eles ligaram para a pessoa e leram a carta. Então, foi um chororó, né? De ambas as partes. E o que isso significa no âmbito corporativo, né, Ricardo? Quanto é importante o líder tem os resultados, mas o quanto é importante ter um momento de gratidão, né? Claro. Entre as pessoas, entre as equipes, que isso faz a diferença na performance daquele time, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até queria convidar a Briana, que está no Canadá. Nós temos na nossa coluna um artigo que foi escrito, Briana, pela Patrícia Varela, que era uma profissional que estava aqui no Brasil e hoje reside no Canadá, falando justamente sobre as diferenças do Brasil e do Canadá. Naquele mesmo local que foi mostrado esse artigo sobre saúde, se você pesquisar lá, chama-se justamente Brasil e Canadá, as diferenças. E queria que ela tecesse esse comentário lá para ficar registrado, porque foi muito legal o que ela colocou. Uma participação que engrandece a nossa live aqui. E o pessoal que estava perguntando sobre o texto que o Ricardo tinha citado há pouco, o link do blog Poder e Carreira já está aqui nos comentários da nossa live. É só clicar ali, salva, depois você vai dar uma olhadinha ali. O blog está ali. É só você achar a foto do Ricardo na página principal também do Massa News e aí você vai ter acesso a todos os temas já abordados aqui ou também nas colunas do Ricardo. A Fátima Acleume está com a gente. A Briana disse que vai dar uma olhada sobre esse comentário aí. A Osana Prado está com a gente também. Uma ótima tarde a todos. Vou fazer a felicidade de algumas pessoas agora. Um ótimo final de semana de juízo. Obrigado, viu, Lê Pedroso? Está aqui com a gente. Então tá bom, a gente está falando de muito mimimi aqui no local de trabalho, no dia a dia ali, como é difícil a nossa rotina. Mas e como que a gente dá a volta por cima? Como é que a gente sai desse estado estacionário de espírito negativo? Não quero falar em felicidade, não. De espírito negativo. Porque as pessoas elas gostam também de reclamar. E ficou aquele reclamão, a negatividade de um passa para outro e assim sucessivamente. Como é que a gente deixa isso de lado ali no ambiente de trabalho? A primeira coisa é entender que não depende do outro para as coisas mudarem. Depende de si mesmo. Né? Depende de si mesmo. Não adianta falar, depois, se eu mudar de ambiente de trabalho, eu vou ser mais feliz. Se eu obter aquele determinado cargo, eu vou ser mais feliz. A primeira coisa é parar de atribuir as coisas externas que vão deixar feliz. Porque, na verdade, em todo momento, nós temos tudo para ser feliz. E as pesquisas, elas já provaram isso, né? Depende unicamente de mim. Tem um conceito que a gente chama de locus interno e locus externo, né? O que significa isso? Vamos supor aqui, você está vendo lá no canal, você está aí na sua casa, você está vendo o canal e esse canal é super chato, que não é o nosso caso aqui, né? Com certeza. Fique com a aí gente. Aquele caso tá... Né, o canal tá chato. O que eu faço? Eu fico ali esperando passar, fico reclamando ou simplesmente eu pego o controle remoto e mudo o canal? Mudo. Eu mudo. E por que na nossa vida, às vezes, a gente fica reclamando e não toma atitude? Se eu ficar culpando a economia, o sistema, vai dar resultado? Não. Então, diante desses recursos, o que eu posso fazer, o que eu posso ter atitude... Isso pode influenciar a situação, mas você que tem que rebolar para resolver. Isso mesmo. Você tem que se tornar protagonista da sua vida e não vítima. É um posicionamento meio duro? Mas é extremamente importante, porque a hora que você coloca você mesmo como controle da sua vida, diante
por exemplo, os empresários. Eu tenho meu determinado negócio, meu negócio não vai bem por causa da economia, enfim. Tá, diante desse cenário, quais são os recursos que você pode fazer? Porque sempre a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, seja por networking, como o Ricardo falou, seja por bens. Hoje a gente tem uma série de informações online, também tem cursos gratuitos, então a gente tem como sair disso também, ou até pessoas próximas que a gente pode contar, pode fazer um benchmarking, que é entender as boas práticas daquela pessoa que ela saiu, se apegar a pessoas mais positivas ao invés de negativas, né? Líderes que têm um posicionamento bacana dentro da organização, às vezes não é aquele seu, mas tem um outro colega profissional que é bem sucedido que você admira, por que não entender quais foram as boas práticas dele dentro da carreira? Tem tantas maneiras de adquirir conhecimento, de tentar buscar uma coisa para mudar, né? A internet está aí, as pessoas usam muito. A gente estava falando da questão das redes sociais que faz as pessoas ficarem distantes uma das outras. Mas a internet ajuda também na questão do conhecimento, na questão de buscar um caminho ou buscar uma solução para aquele seu momento ruim. A gente sabe que o Instagram, né? Fica olhando ali status, fotos e cada vez eu vejo pessoas excluindo porque não consegue controlar. Mas é só você utilizar essas mídias sociais a seu favor. Poxa, tem tanta coisa bacana que você pode utilizar ali de motivação, dicas de alta produtividade, tem o facilitador de sonhos que cada dia vai dando uma dica. Então, por que não utilizar essas ferramentas a seu favor, né, Ricardo? E aí você vai construindo e fora isso você também vai podendo ter o autoconhecimento, porque isso pode fazer a diferença, que a gente vai falar daqui a pouco da mandala Ikigai. E é isso que eu ia abordar agora. Nós temos até uma arte preparada aí para vocês entenderem, que a gente está falando dessa questão de que você é responsável pela sua felicidade, pela sua alegria. Aí tem essa filosofia Ikigai, que é uma filosofia japonesa, que a Francine estava me explicando há pouco, que nada mais é, Francine, do que buscar a razão de ser, a razão que vai fazer você feliz. É mais ou menos isso? É a razão que vai fazer você lidar com qualquer como, não você ser feliz, né? Com tudo. Com tudo, com a tristeza, com a alegria, com as dificuldades e com os desafios. Tem o Viktor Frankl, que ele fala assim, quem tem um porquê lida com qualquer como. Então, a descoberta do seu Ikigai vai se tornar você mais forte para lidar com as dificuldades. Então vamos colocar a mandala de novo na tela, aí a Francine vai ajudar a gente a entender um pouquinho do que essa mandala representa. É a formação que ali, a busca de propósito e resultados perenes, para sempre. Então, ali no meio da mandala tem o Ikigai. Certo. O Ikigai ele é a intersecção desses 4 círculos. Primeiro, o que você ama fazer, certo? Que é o vermelho. O que você ama fazer. Segundo, o que você faz bem. Né? É aquilo que você é muito elogiado pelo aquilo que você faz. O azul. E o azul. O terceiro, que é o laranja ou amarelo? É o amarelo ali, o amarelo. O que você pode ser pago para fazer, ou seja, é aquilo que é a consequência, né? O que você faz, o que você ama fazer, o que você faz bem feito, o que você é pago para fazer e, por último, o que você agrega para o mundo. Que é o verde. Que é o verde. É sentido horário ali, então, né? Sentido horário. E a tua vida, ela só vai ser plena, só vai ser uma vida significativa se você tiver a intersecção desses 4 círculos. Ou seja, não adianta eu amar fazer e fazer bem se eu não sou pago para fazer, né? Porque você precisa de dinheiro para sobreviver. Né? Você precisa de dinheiro para você conseguir as suas necessidades básicas e a realização. Só que não adianta você alcançar tudo isso, bens materiais, ter um bom convívio, se você não agrega algo para o mundo. Ali a gente vê, por exemplo, tem as palavrinhas, né? Profissão, paixão, missão e vocação. Perfeito. Elas também, olha, o Cleverson colocou destaque ali para o pessoal de casa também entender. A missão, a gente vê que pega um pouquinho do vermelho e um pouquinho do verde. A paixão, a mesma coisa, mas só que pega um pouco mais do azul. O que essas palavras representam diante disso tudo? Assim, essas 4 palavras representam a missão, a paixão, a vocação e a profissão.
representam o Ikigai, a razão de ser. Por exemplo, não adianta amar aquilo que eu faço. Que é tudo isso junto. Tudo isso junto. Aí você fala, nossa, Fran, é extremamente complexo, né? Mas é aquilo, às vezes eu tô... Por isso que muitos executivos chegam num auge da carreira que eles já conquistaram tudo e agora eles falam assim, agora eu vou fazer o que eu quero, né? E, poxa, daí você já viveu lá 30 anos, 35 anos daquela determinada carreira e você não fez o que você queria, sendo que se você fizer o que você ama fazer, a consequência vai ser o sucesso. A gente precisa inverter a fórmula, porque às vezes a gente pensa que ter sucesso aí é ter a felicidade. E não. Primeiro seja feliz, que o sucesso ele é consequência de você ser feliz. Ricardo, aí nessa sua experiência corporativa, você já viu situações como essa de pessoas que passaram uma vida inteira em busca de um resultado financeiro, esquecendo o bem-estar, e aí no fim das contas lá, eu vou largar tudo para ser feliz? Eu não só vi como é extremamente comum acontecer isso, né? O problema principal é que por vezes é tarde demais. Né? Então a pessoa passa a vida buscando construir alguma coisa e lá na frente existem outras situações, outros problemas, porque nós não temos como prever o futuro, né? Outras circunstâncias que impedem ele de poder realizar aquilo. É evidente que a gente precisa construir uma trajetória profissional para que tenha uma certa tranquilidade e a expectativa que todos nós temos é que nós tenhamos uma vida longeva, mas nem sempre isso acontece, né? Não fica só no plano, né? Exatamente. Então, a Fran colocou uma coisa que é muito pertinente, né? Quer dizer, é pensar em o que aquilo representa do ponto de vista de propósito para a vida da gente, né? O que aquilo traz de felicidade quando você está realizando uma atividade e não necessariamente no desdobramento financeiro, porque o desdobramento financeiro de um trabalho bem feito, ele certamente é consequência, né? Às vezes demora um pouco mais, às vezes a pessoa tem um pouco mais de sorte, né? O Viktor Frankl, inclusive, acho que é o autor dos 4 Gigantes da Alma também, né? Se eu não me engano, que é um livro muito interessante, que fala um pouco dessas teorias e dessas filosofias também. Então, nessa linha, é importante a gente começar a se entender um pouco melhor e trazer também, como a Fran colocou, a responsabilidade para si. A gente projeta demais a felicidade e na expectativa que a gente tem com os outros. O Renato Russo tem isso numa música, né? Que você não tem em quem confiar, confia em si mesmo. Quando a gente confia em si mesmo, a gente se torna quase imbatível, porque, quer dizer, você nunca vai se decepcionar. Hoje eu ouvi uma frase de um consultor, eu não lembro se era de economia ou de carreira, falando na rádio da questão do ser mais eu e menos do que esperam de mim. É mais ou menos a ideia do que você pode buscar para ser feliz, ao invés de ficar provando, prova para você. Aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto, vamos embora. Confiar em si, né? Confiar que você tem o potencial. Problema, escola, todas as pessoas têm, das ordens mais diversas possíveis. E quanto mais velho a gente vai ficando, estava comentando isso com um amigo meu, mais problemas a gente vai acumulando. É natural, é inerente, é uma questão de tempo. Mais tempo decorreu, mais situações vão ocorrer, positivas e também negativas. Então, a gente conseguir ter essa confiança em si e trazer a felicidade para a plenitude que a gente tem consigo, transcende isso e faz com que as nossas interações sociais sejam muito mais positivas e, portanto, essas conexões que a Fran colocou melhorem substancialmente. Então, ó, aqui, ó, voltando para as conexões, era isso que eu queria. O Ricardo já deu um gancho, já deu um link aqui, ó, sabia o que eu ia ler aqui, ó. A Emília Jurac está falando o seguinte, ó, sobre o Instagram, sobre essas conexões, eu percebi que ficava muito ansiosa, rolando o feed, vendo tanta informação, tantas pessoas. Decidi então fazer um limpa, deixar de seguir várias pessoas, além de também seguir pessoas que mais me identifico. Postagem com conteúdos legais, que agreguem e que não mostram só ostentação e felicidade 100% do tempo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ou seja, ela já tomou ali, ela já percebeu, aquilo me faz mal. Perfeito, ela não ficou reclamando, ela pegou e tomou uma atitude, ela foi protagonista da vida dela, né? E ao ela fazer essa limpa e ver coisas mais positivas, ela já está treinando o cérebro dela a ver coisas mais positivas. Tem um estudo que eles falam assim, diga por 21 dias, todos os dias, 3 motivos em que você é grata, né? 3 motivos diferentes. E isso vai ocasionar uma mudança neuroquímica no teu cérebro. Por isso que hoje também é muito divulgado a questão da meditação. O quanto a meditação ela pode alterar a sua neuroquímica, até mais
que às vezes, dependendo do caso, de antidepressivo, de entrar com medicação. Qual que é o exercício então? Durante 21 dias, não precisa anotar, é só mentalizar. Isso, 1 minuto, uma mentalização de 1 minuto para cada motivo, né? E é algo simples. Porque quando eu falo de gratidão, tem que ser algo assim, parece que tem que ser agora para criticar, não, né? Quantas críticas a gente se dá durante o dia? Mas a gente não pode repetir, ou pode repetir ao longo desses 21 dias? Não, porque 3 dias, durante 20, né? A gente fica, sei lá, 12 horas acordado, mais ou menos, com certeza a gente vai ter algum motivo de gratidão. 3 motivos diferentes por dia. Pode ser durante o dia ou que... Pode ser durante o dia, de manhã ou à noite. Então, durante 21 dias, mentalizar 3 coisas que você é grato. Isso. Por exemplo, eu cheguei lá na determinada clínica, a Nath, que é a recepcionista, que ela está sempre lá, ela sempre cuida de mim, leva um bolinho quando eu estou com fome e tal. É esse tipo de atitude da gente ser grato, né? Ou eu cheguei no estacionamento, eu vi um sorriso do atendente, que foi muito legal. Poxa, isso é ser grato, não é grandes coisas. Claro. Então, sem egoísmo, são coisas que fazem parte do todo, não de você apenas. Com né? certeza. Né? De novo, dos 2 exemplos que eu dei, são conexões. Tá vendo aí, gente, como as conexões são importantes? Gabriel Menezes, lá do Rio de Janeiro, só para a gente finalizar aqui, Francine, existe alguma interferência nesse caminho para alcançar a felicidade no trabalho? E que cuidados a gente deve ter? Acho que é mais ou menos isso que você falou, né? As conexões, os pensamentos negativos sempre de lado. Para quem quiser ser mais feliz e algumas dicas, pode me seguir no Instagram, que daí eu vou te dar algumas perguntas, que é daquelas mandalas do Ikigai, que vai ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Né? Então, seus contatos estão ali, ó, para o pessoal que quiser procurar a Francine no Instagram, @psicóloga_Francine_Bense, facinho, tá ali o arroba dela, e o telefone, que é o 41 99603 4964. Você pode entrar em contato com ela. Ricardo, eu acho que deixamos algumas pessoas felizes ou pensando em mudar a chavinha dessa cabeça. Sem dúvida, né? Eu acho que isso é importante. Eu só queria, antes da gente encerrar, que para a gente resolver um pouquinho o problema do chefe da Bruna, tá? Que deve ser o de muitos. Você desse 3 dicas do que as empresas podem fazer para que os colaboradores sejam um pouco mais felizes. Primeiro, uma até que o Ricardo já citou, a questão do diálogo, né? Promover conversas, diálogo para entender o ser humano, né? Não só de resultados, mas sim compreender quem ele é. Segundo, fazer ações que a premiação seja compartilhada. Quando a gente compartilha, o nosso índice de felicidade aumenta. E terceiro, promover ações pequenas de gratidão. Coloca o pote de gratidão lá na equipe e deixa lá, e no final do mês todo mundo lê o bilhete. É um simples gesto, não tem custo, agora os empresários adoraram e dá pra gente com certeza engajar e ter um time melhor. E faz a cabeça trabalhar melhor. Com certeza, um cérebro feliz produz mais. 31%, viu? Francine, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por esse bate-papo, foi muito legal, viu? Obrigada. Ricardo, tchau, tchau. Até a próxima, então. Até a próxima, Escola. Já tem coisa vindo boa por aí, Já né? tem coisa boa vindo por aí. A gente vai ter uma pessoa da área de recursos humanos na próxima. A Ana, que tem uma trajetória sensacional em grandes empresas, etc. Está num momento de transição e de reavaliação de carreira, é uma pessoa que vai contribuir muito, não tenho dúvida disso. Então tá aí, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela participação. Hoje muita gente esteve com a gente, participou, compartilhou histórias, é assim que eu gosto. Maria de Lourdes Godoy, que chegou agora, obrigado, viu? Um beijo para vocês que participaram. Às 7h20 da noite a gente se encontra no SBT Paraná com as notícias do dia na Rede Massa SBT. Se liga, até a próxima, tchau, tchau.